Mas uma última pergunta, no sentido de trazer eventuais elementos que podem justificar uma não alta tão intensa da bolsa. Tá? Eu trouxe dúvidas para ti e você rebateu as dúvidas, as perguntas, reforçando a sensação de compra, reforçando o ciclo positivo. Até joguei com a alta dos juros, eventualmente nos Estados Unidos e tal. Perfeito, isso nos traz muito mais tranquilidade, né? Eu já ouvi isso de ti. Então, vou fazer a última pergunta ainda para limar, né, toda essa sensação nebulosa que paira sobre a Bolsa desde que ela rompeu aí os 114.900, né, desde a última fala do executivo. Então, minha questão é a seguinte, puxando o segundo gancho, né, o primeiro era falando da economia norte-americana, do quantitative easing, impressão monetária, o segundo gancho vem na linha de Petrobras. A gente pôde conferir, né, os resultados do Petrobras recentemente e as políticas tanto do Pedro Parente quanto do Castelo Branco foram políticas interessantes para a Petrobras, no sentido de redução de custos, diminuição de dívida, a dívida sobre PL dela era superior a 100%, era uma dívida com características dolarizadas, enfim. Houve uma venda de ativos massiva da Petrobras, outras empresas acabaram se valendo também dessa venda de ativos, mas a questão é que a Petrobras ficou mais enxuta, menos pesada do ponto de vista de dívida, de fato, e as declarações recentes mesmo, né, que trouxeram a Bolsa para baixo, Petrobras pesa 11% do Ibovespa, elas preocuparam. Por quê? Porque a gente viu saída de Salim Matar e de uma equipe de privatizações, né? A gente viu discussão sobre demissão do Brandão, do Banco do Brasil, por conta de fechamentos de agências. Eu entendo que motiva essas discussões. Tivemos a demissão do Castelo Branco, com uma revitalização, vamos dizer assim, ele ia continuar, muito possivelmente, no cargo, acredito, e uma dificuldade grande para encontrar uma contrapartida para as 4 parcelas de R$250 de auxílio. Estou dizendo tudo isso porque o projeto de privatizações, o projeto fiscal, né, que motivou grande parte do mercado, inclusive, a apoiar Guedes no governo, trouxe, basicamente, a gente está vivendo uma dificuldade, uma crise em relação a essa proposta fiscal. Tá? Eu lhe pergunto, você vê riscos do Paulo Guedes, que é essa figura importante, representativa em termos de austeridade fiscal, ele largar o barco? Como o mercado reagiria a isso? Essa é a última pergunta que flerta com vieses de risco para a Bolsa. As demais vão prezar por Bolsa para cima, explorar setores e tal. Também não quero tomar muito do teu tempo. Tá. Eu vou usar 2 chapéus aqui. Então, vou colocar o chapéu de analista político, tá? Não de investidor ainda. De analista político, o Guedes pode sair? Pode. Sem dúvida. Aliás, é interessante ele não ter saído ainda. Não, pode sair. Qual que é a questão? Eu conheço o Salim Matar, eu sou devoto do Salim Matar, adoro o que ele está fazendo pelo país. Mas o que é a questão de Brasília? Para você trabalhar em Brasília, para você ser presidente de estatal, né? Você tem que gostar de política, você tem que se dar bem com os políticos, você tem que viver aquele clima, gostar daquilo, né? Se você pega um cara que é do setor privado, um empresário e tal, você coloca ali, ele tem todas as técnicas, todo o know-how para tocar uma empresa, mas você tocar as reuniões com os políticos, com Brasília, e ter o timing daqueles caras, ter a sensibilidade daqueles caras, não dá para ter. Isso eu estou falando tranquilamente de ter conversado com muito empresário que foi para o governo e saiu. Os caras falam, meu, ali é outra coisa. É outra coisa. E você não mencionou uma pessoa muito importante da Petrobras. E isso é curioso. Você não mencionou o Ivan Monteiro. Você percebeu que você falou do Pedro Parente e você falou do Castelo Branco. Que são pessoas que têm nome, que têm letreiro luminoso. O Ivan Monteiro não tem. Mas o Ivan Monteiro, na minha opinião, foi o melhor dos 3. Foi ele que tocou as grandes tacadas da Petrobras para o Pedro Parente. Foi ele que assumiu depois do Pedro Parente, né? E fez tudo certo.
mas é uma pessoa que não gosta de usar anglicismos, né? Mas é o low profile. Ninguém sabe o que está fazendo direito, ninguém ouve falar, mas ele trabalha, faz o que tem que fazer. O cara que vai entrar agora é a mesma coisa. Vive nesse mundo low profile, faz o que tem que fazer. Agora, o medo do mercado, meio que o mercado panica mesmo, né? O mercado não entende que a Petrobras não pode vender gasolina barata. Não pode. Você está lesando o patrimônio do TCU, vai tomar processo de minoritário, vai ser um negócio horroroso. A companhia não pode lesar os acionistas arbitrariamente. Então não vai, não pode, né? Então você está fora do baralho. Agora, o que irrita o mercado, irrita é a troca das pessoas, troca no meio. O Pedro Parente, não sei se vocês lembram, pediu demissão no meio do pregão. Isso irrita. Nossa. Isso causa volatilidade, causa limite de baixa, tal, mas volta tudo depois. A gente aprendeu, já faz um século, que a gente aprendeu no livro do Benjamin Graham, capítulo 8, Mister Market. O que é o Mister Market? Faz um século que a gente sabe disso. O que está escrito aí? Vai pegar o livro? Vou pegar a referência. Se puder me passar novamente. Mister Market. O Mister Market, capítulo 8 lá, é um maníaco depressivo bipolar, que fica excitado num dia e deprimido no outro, conforme as notícias. Ele não vai sair analisando friamente as coisas. Então, assim, do ponto de vista político, causa ruído pra caramba, é chato, era melhor que fosse um negócio mais bem combinado, né, com muito mais gentileza, né? Mas não é, né? Às vezes é, às vezes não é, né? Então, por exemplo, o governo Temer fazendo as coisas de um jeito mais polido e político possível, porque tem muita experiência, então montou a equipe do Temer lá, tecnicamente falando e politicamente falando, o pessoal dava show, né? Aprovou tudo quanto é reformas, mas não é do jeito que talvez a população queira mais. Então, assim, e mesmo com todo aquele know-how, vamos falar assim, foi pego na curva ali com aquele assunto do Joesley, o mercado ficou em pânico. Mas o que mudou de fato? Nada. O Brasil continua aí na mesma toada de reformas. Aliás, a reforma da Previdência que veio depois foi o dobro, né, da economia que ia ser com o Meirelles e o Temer. Então, assim, do ponto de vista político, olhando essas mudanças, saída do Castelo Branco, saída do Salim Matar, ou alguns outros, tem muita novidade, assim, é o Brasil do jeito que ele é, assim, muda um pouco os CPFs, né, quem que está assumindo, quem que não está, mas a gente fica muito mais interessado em tentar entender a linha de conduta, né? Então, imagina o seguinte, o governo agora vai usar a Petrobras como política monetária, subsidiar a gasolina para garantir reeleição ou baixar o IPCA. Pode? Não pode. Já começa aí. Por estatuto, por processo, não pode. Mas vamos supor que pudesse. Bom, esse governo vai fazer isso, o que esse governo está fazendo? Vamos julgar as outras coisas. Reforma da Previdência, brigou com tudo quanto é tipo de corporação no Brasil. Pesado, né? Foi desse governo. Continuidade do anterior, mas tudo bem, mas fez. Novo marco regulatório do saneamento. Cara, é um vespeiro, Mexer nisso e abrir o mercado para investimento privado é enfrentar vários interesses pesados. Não, veio. Dependência do Banco Central. Putz, por que esse governo está fazendo isso? Porque sonhou com isso? Ou porque acha que é bom? Não, porque precisa. Né? Agora, a presidência das duas casas, um pouco mais alinhado com o Planalto, já se comprometendo com as reformas administrativa, tributária e outras que o Brasil precisa, vão fazer porque acreditam nisso? Não, porque precisa. Então, um governo que tem essa pauta, que tem essa agenda, não é um governo que iria utilizar uma estatal, caso ele pudesse, para subsidiar produto. Então, assim,
Só por uma análise um pouco mais fria, você vê que o medo é bem injustificado, né? Então a gente comprou um pouco mais no dia lá, um pouco mais de perto. Não acho que vai mudar nenhuma orientação, assim. Aliás, esse governo eu acho uma bela continuidade do que estava sendo lá desde 2016, quando o Temer assumiu. Vai mudando um pouco os nomes, vai mudando um pouco a polidez, mas a orientação é a mesma. E aí, teto fiscal. Bom, se o governo rasgar compromisso com o teto fiscal, primeiro, se ele não mudar o teto fiscal e estourar, você começa a incorrer em crime de responsabilidade fiscal. Crime de responsabilidade fiscal gera impeachment, cai todo mundo. Eu acho que os caras não querem ir para esse caminho, né? Então, assim, o Brasil tem uma série de amarras que faz com que a gente não possa tomar atitude drástica. Então, a burocracia no Brasil não nos deixa crescer rápido, mas também evita o evento Venezuela. Então, você vê o dia lá da demissão, ou do anúncio da demissão do Castelo Branco, a CVM já abriu um processo. Sim. Não dá para fazer o que você quer no Brasil, você deve fazer o que é possível. O que é possível é muito amarrado. Então, assim, isso protege o cenário Coreia do Norte e Venezuela, mas também não nos deixa crescer rápido e tal. Acho que, mas é o Brasil como ele é, né? A gente tem que entender o que é o Brasil, né? Agora, o mercado tem, sei lá, tem muita gente aí que tá com raiva de várias coisas, são movimentos e opiniões apaixonantes, né? Tem pouca análise. O que eu acho que pode dar errado? Então, assim, do nosso ponto de vista, as ações vão acompanhando a saúde financeira das empresas, a rentabilidade do negócio e a saúde financeira, para o bem e para o mal. Então, se a saúde financeira das empresas começar a piorar, se os resultados começarem a piorar, a bolsa vai piorar. E o contrário é verdadeiro. A saúde começa a melhorar, o resultado começa a ficar mais forte, a bolsa sobe. Então, o que seria um risco para a bolsa começar a cair? Tem que ser exatamente a mesma coisa que faria o resultado das empresas começar a se deteriorar. E não é todas as empresas do Brasil que interessa, é as empresas da bolsa. Então, se a gente olhar alguns nomes, né? O que não necessariamente é nome que a gente é acionista, mas nomes importantes da bolsa, vai? O que faria o resultado do Bradesco e do Itaú começar a se deteriorar muito? Por exemplo, inadimplência, empresa não pagando o que deve para o banco começar a tomar um monte de atitude irresponsável, né, alocar capital de forma irresponsável. Então a gente começa a ver isso, parece ser bem difícil isso acontecer, né? São bancos bem pé no chão, você pode até acreditar que eles não vão ser tão rentáveis no futuro, mas imaginar eles emburacando é bem difícil. Aliás, acho que a provisão já veio uma provisão grande em 2020. Aí você vai para Vale e para Petro, minério e petróleo. Assim, o nível que está já é muito bom, você já tem muita geração de caixa e dividendo. Tem que piorar bastante o preço de commodity para elas piorarem. Agora, para piorar o preço de commodity, o mundo tem que começar a regredir. E parece que estamos indo no sentido contrário. Aí você vai para Suzano, Klabin, né? Celulose subiu recentemente um pouquinho, mas está tão longe, perto da onde já foi, onde pode ser, e aumento de margem, aumento de volume dessas empresas leva a crer que o resultado continua melhorando. Se você olhar, por exemplo, shopping no Brasil, shopping já está ruim, né? Os shoppings já sofrem com horário reduzido, quarentena, lockdown. Então, assim, a gente já tem um cenário ruim nos preços, né, ou nos lucros, então isso tenderia a melhorar. Então, quando você vai passando setor por setor, utilities, né, preço de energia no Brasil, eu acho que está mais para baixo do que para cima. Não. Se a atividade econômica está desaquecida, como é que o preço spot de energia vai estar altíssimo? Só vai estar se não estiver chovendo. E a gente não está com crise hídrica. Está ok, está normal. Então a demanda por energia tende a estar mais baixa do que vai estar lá na frente.
Então, se o preço da energia vai subir, normalmente, pelo menos as geradoras tenderão a ganhar mais dinheiro. Então, assim, algo que faria com que o preço das ações caísse drasticamente tem que ser relacionado com queda de lucro, geração de caixa, no agregado de várias empresas. E no agregado tem que ser um assunto muito sério, fora do radar, tipo nível Covid-2, para alocapar, né, o país inteiro e a gente começar a regredir. O que parece que está cada vez mais difícil, porque a gente está comprando um monte de vacina, o governo entendeu que para chegar bonito em 2022 a população tem que estar empregada. Para ter emprego, você tem que ter crescimento da economia. Para ter crescimento da economia, você precisa de confiança. E confiança são 2 itens. Confiança para poder circular fisicamente, andar, comprar, né? Isso depende de vacina. E confiança dos empresários, dos tomadores de risco aí, no governo. E como que ele pode dar confiança? Com privatização e reformas. Agora, olhando o que o pessoal está, a movimentação em Brasília, está indo em direção a reformas, né? Tirando aí monopólio dos Correios, marcando data para audiência, sei lá o que aí de Eletrobras, tentando montar aí grupo de discussão para reformas, tanto a previdência, tanto a administrativa quanto a tributária. Eu não tenho a menor ideia quando é que vai sair isso, se, sei lá, nesse semestre, final, não sei, mas está andando, né? Está indo nessa direção. Então, assim, eu acho que tem que ser um cataclisma aí gigantesco, pode acontecer, mas está um pouco fora do radar. A gente está dentro de umas 14 empresas, no Conselho Fiscal, no Conselho de Administração, a gente está vendo demanda forte, novas ordens, está saudável. As metas internas para as empresas em 2021 é forte versus 2020. É um negócio meio que está dentro de casa, não é achismo. O assunto perigoso, para as pessoas saberem, é aumento de matéria-prima, aumento de preço de matéria-prima. Então, se você for ver aço longo, aço plano, resina, cobre, está subindo 50%, 60%, 70% ano contra ano. A componente de matéria-prima nas empresas, dependendo da empresa, é 20%, 15%, 30%. Então, isso traz uma componente inflacionária de 10%, 8%, então tem que tomar cuidado. Nem todas conseguem repassar preço. Por outro lado, esse aumento de preço, boa parte dele é o dólar. Então, o dólar subiu, aumenta o preço, o dólar caiu. Se o dólar cair, isso tende a ser uma pressão negativa. E a gente sabe que o dólar, no curto prazo, está relacionado com o andamento de reformas no Brasil e os juros. Os juros vai tender a subir, o Banco Central já está falando, porque a economia está voltando, você não precisa estar no patamar tão estimulativo mais. Então, assim, olhando o contexto de Brasil, e aí colocando o chapéu de investidor de empresas, as coisas estão bem encaminhadas. Assim, é que o preço atual está carregado assim, com um sentimento negativo bem pesado, o que pressiona preço para baixo, mas quando a gente olha dentro das companhias, o que está se desenhando para 2021 é forte. Então, é isso o nosso grande guia. Só que assim, essas reuniões que a gente tem, putz, é mensal, né? A gente acompanha várias toda vez, então a gente não está vivendo num mundo paralelo né, ilusório, imaginando um resultado operacional das empresas que não vai acontecer. A gente está vendo mês a mês, acompanhando meta de executivo, né? Pessoal animado, tem... Então, agora, se você for ler aí um pouco opinião aí de alguns formadores de opinião em jornal, ou quem tem que tocar fundo com o objetivo de retorno de curto prazo, o mais calmo ali está desesperado, né? Então, é normal. De fato. Aliás, uma característica que eu não citei, mas clássica de todos os fundos que compõem a Alaska, né, é o longo prazo. Né? E quem pensa em ações, pensa em compra de participação frente a uma medida de valor que você interpreta. E comprar participação em empresas e crescer valor não é algo do dia para a noite.
o que, curiosamente, muitos investidores acabam esperando, né, exigindo, sendo que não se gera valor assim. Especulação, claro, mas não é do dia para a noite. O valor se constrói com o crescimento da empresa a qual você é sócio no longo prazo. Breda, então assim, coloquei questões que me traziam, né, dúvida, risco para a Bolsa, que é o riscos que eu observava, e você com muita... Minuto Investido, conhecimento compartilhado.